Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14 e diante. É o primeiro livro da Bíblia. Quem achou, diga assim: eu quero morar no céu. Quem não achou, diga: eu também. É isso aí. Vamos então à leitura. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um adre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e o despediu. E ela foi-se andando errante no deserto de Beersabá. E consumindo a água do adre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e se assentou em frente, e afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar de onde está. Amém, meus irmãos? Eu quero frisar aqui nesta noite o versículo 17, a parte B desse versículo, que diz assim: o que tens, Agar? Diga-se comigo: o que tens, Agar? Podeis aceitar, dando para Jesus uma linda salva de palma. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta palavra que lemos nesta noite é uma palavra bastante conhecida da igreja, porque aqui fala a respeito de Agar e Ismael, fala também de Abraão, e nós vemos aqui o quanto Deus ele é tremendo, irmãos. Para que os irmãos que de repente ainda não conhecem esta história, possa conhecer melhor esta história, a Bíblia nos fala a respeito de Abraão. Esse homem que vivia na terra de Uz dos Caldeus, era um homem de uma família, assim podemos dizer, muito idólatra. E esse homem, irmãos, casado com a sua esposa, ele tinha um desejo muito forte em seu coração, como qualquer um que se casa, em poder constituir uma família. Porque realmente, meus irmãos, me ajuda aí, por favor, as crianças. Uma família, para poder dizer, ser constituída, ela é constituída quando vem os filhos, né? Então, assim, é constituído, podemos dizer assim, uma família para poder ser completa. Só que a Bíblia nos ajuda, meus irmãos. Em nome de Jesus, ô filhinha, me ajuda, por favor. Amém? Só que a Bíblia nos fala claramente aqui o seguinte: que Abraão, já casado, por muitas tentativas, ele queria ter um filho com a sua esposa. Mas o tempo se passou e, infelizmente, Abraão não podia ter um filho, pois a sua esposa Sara era uma mulher estéril. E devido à crença ao qual ele tinha, né, ao paganismo, podemos dizer assim, era um homem muito idólatra. Por muitos anos, ele tentava na sua fé, na sua crença, mas ele viu que a fé que ele estava seguindo era uma fé em vão. Até que a história nos diz que isso cria uma revolta no coração de Abraão, irmãos, que ele se rebelia contra o seu próprio pai naquela ocasião, que era um pai idólatra. Ele disse no seu coração que ele não iria mais servir aqueles deuses mortos, aquelas imagens.
E Deus, olhando lá do alto céu, se agrada dessa atitude. Então Deus, irmãos, viu uma esperança e investia Abraão. Porque quando muitos estavam ali, cada dia mais se afastando de Deus, Abraão, pela sua atitude, estava fazendo a diferença. Mas a Bíblia nos fala que houve uma ocasião que o nosso Deus se apresenta a Abraão. E ele diz a seguinte palavra: Abraão. Até então Abraão não conhecia este Deus. A Bíblia não entra em detalhe, mas eu acredito que Deus naquele momento se revela a Abraão dizendo: Abraão, eu sou o Deus que fez o céu e a terra, eu sou o Deus que fez o homem, a minha imagem, a minha semelhança. Então Deus fala diretamente para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Naquele momento até então, meus irmãos, quando Deus fala para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito, Deus está dizendo: eu quero que você seja um perfeito adorador. E aquele que é o perfeito adorador é aquele que adora a Deus em espírito, em verdade. E Deus deu uma promessa a Abraão. Uma promessa, irmão, que nenhum daqueles ídolos poderia dar a Abraão, porque aquelas imagens nada podia fazer em favor de Abraão, mas o Deus que estava se revelando para Abraão, lançou sobre a vida dele uma promessa, dizendo: Abraão, eu darei a você aquilo que você mais almeja, eu darei a você um filho, você será pai de uma grande nação, será grande a sua descendência. Só que a palavra de Deus também nos fala, meus irmãos, que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Deus tinha lançado na vida de Abraão uma promessa, que ele seria pai, mesmo a sua mulher sendo uma mulher estéril, que aquilo que era impossível ao homem, era possível ao nosso Deus. Mas os anos se passam, meus irmãos. E o interessante é que logo quando Deus se revela a Abraão dizendo: anda na minha presença, ser perfeito, Abraão observa, irmãos, Deus, melhor dizendo, observa que não tinha como Abraão oferecer a Deus uma perfeita adoração se ele viesse conviver no meio daquele povo idólatra. Por isso Deus fala para ele: Abraão, eu já disse para você que eu quero de você uma perfeita adoração. E só vai ser possível se você sair no meio da sua parentela. Você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. E nesta terra, meu amado, o Senhor disse a ele: tu serás pai de uma grande nação. Então Abraão, irmãos, ele não mede dificuldade, ele não mede sacrifício, ele chega diante da sua esposa Sara e fala: Sara, Jeová, o Deus que fez o céu e a terra, ele disse para mim: sair do meio da minha parentela, sair desta terra, que ele vai me mostrar uma terra, e quando chegar o tempo dele, ele vai nos dar o filho ao qual tantos almejamos. E naquele momento, irmãos, Abraão pega sua esposa. O pai de Abraão fez de tudo para que ele não viesse sair, porque temia. Porque, irmãos, quando alguém faz uma viagem que tem um destino certo, é tudo bem, mas ali não havia nenhum destino. Abraão ainda iria ao encontro dessa cidade, dessa terra, e tudo era feito pela fé. É por isso que a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé.
Para ser um perfeito adorador, irmãos, aleluia, nós temos que adorar a Deus, aleluia, temos que ter fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Abraão precisava exercer a sua fé. Ele sai do meio da sua terra e vai ao encontro da terra prometida, a terra ao qual Deus tinha prometido para ele. E durante anos e anos, ou por que não dizer alguns séculos, Abraão, meus irmãos, fica como um peregrino, indo em terra em terra. E diante dessa peregrinação, a história nos diz que ele passa pela terra do Egito. E ali naquela terra do Egito, ele passa uma grande prova. A Bíblia nos fala que o faraó, o rei do Egito, tentou possuir a mulher de Abraão. Mas Deus interviu, irmão, porque não há quem possa, aleluia, investir contra os escolhidos de Deus, contra aqueles que têm promessa de Deus. O diabo pode se levantar para tentar destruir, para tentar levantar, mas a promessa de Deus para a minha vida e para a tua é a seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Alguém dizia para Abraão: Abraão, você vai morrer, Faraó vai lhe matar. Mas Deus lá do alto céu interviu, irmãos. Mandou uma lepra para Faraó, que ele sentiu desde a ponta da sua cabeça, a ponta do seu pé queimar. Aleluia, Deus queima mesmo aqueles que quer se levantar contra os ungidos de Deus. Deus queima. Levante a mão para o céu e glorifique, exalta o nome do Senhor. Eu abro os parênteses aqui nessa palavra. Nunca queira se levantar contra o escolhido de Deus. Nunca queira se levantar contra o ungido do Senhor. Faraó tentou, irmão, só tentou, mas Deus queimou ele. E ele não vê outra alternativa senão liberar Abraão. E a história nos diz que Faraó tinha dado a Abraão muitos ouros, prata, muitos gados, em troca da sua esposa. Aleluia, mas Deus não permitiu que Faraó tocasse, não sequer num único fio de cabelo de Sara. Aleluia. E desta despedida do Egito, uma das criadas que ficou como criada, podemos dizer assim, de Abraão, uma das servas de Abraão, era Agar. Muitas servas foram, muitos servam, porque, irmão, a história nos diz, vamos dar um exemplo aqui. Se de repente, um exemplo nos dias de hoje nós falamos garçom, naquela época era o copeiro, viesse servir, vou dar um exemplo aqui, hoje, né, o irmão Flávio foi lá, buscou a jarra, me trouxe água. Vamos dar um exemplo, quantas das vezes as nossas irmãs, os diáconos, diaconisas trazem água. Imagine, todos aqueles que ficaram a serviço de Abraão, irmão, Faraó falou, ó, leve como presente para você. E esses se tornaram servos de Abraão. Dentre muitos eles, Agar se destaca. Irmãos, para agradar ao nosso Deus, nós precisamos ter fé. Para agradar ao nosso Deus, nós precisamos confiar no Senhor. Por mais que você olhe ao seu problema, aos olhos humanos você não vê saída. Irmão, você tem que entender uma coisa. Aquilo que aparentemente é fácil, Deus vai te dar graça para você resolver.
Mas aquilo que aos seus olhos é impossível, é isso que Deus vai fazer em teu favor. O que é fácil, diga para o teu irmão, o que é fácil, Deus vai te dar graça para você resolver. Mas aquilo que é impossível para você, fique tranquilo, Deus vai resolver por você. Aleluia. Irmão, Deus só vai agir no impossível. Está entendendo? Aquilo que é fácil, Ele vai te dar graça, irmão. Não é assim, Flávio? O Flávio esse dia foi trabalhar comigo lá. Homem de fé, Deus abençoe a vida desse menino, né? Olhei para ele, Flávio, você sabe? Eu sei, pela fé tomou posse. Tentou lá um pouquinho, lá de lado assim, quando pensa que não, já estava melhor que eu, irmão. Está entendendo? Aquilo que é fácil, Deus te dá graça para você aprender. Aleluia, para você fazer. Mas aquilo que é impossível, é Deus que vai fazer. Diga mais para o teu irmão, Deus não precisa da nossa ajuda para resolver os nossos problemas. Você está entendendo o que o Senhor está falando contigo hoje? Eu não sei qual é o teu problema, querido. Eu não sei qual é a tua luta, minha irmã. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo. Ele não precisa da tua ajuda. Ele vai agir como Ele quer, na hora que Ele quer. Aí mora o perigo. Querer ajudar Deus, irmãos. Já viu aquele ditado popular? Eu vou dar um jeitinho, sabe o jeitinho brasileiro? Para Deus agir não precisa de jeitinho brasileiro, irmão, Ele é Deus. Se você tentar o jeitinho brasileiro, você só vai complicar as coisas. Porque Deus tinha falado para Abraão. Abraão, irmão, quando Deus fala com alguém, Deus não deixa a pessoa com dúvida. O profeta falou, mas eu não entendi. Então não foi Deus. Porque quando Deus ele fala, irmão, Deus não deixa um pingo de dúvida. Deus fala cara a cara e você entende o que Deus fala. Deus falou para Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, quero você perfeito na minha presença e vou dizer, diante da tua obediência, a sua mulher, Sara, vai te dar um filho, é o filho da promessa, aleluia, Sara, sua mulher, aleluia. Só que a Bíblia fala que Abraão, meus irmãos, já estava com 99 anos. A sua mulher também já estava avançada em idade. Aos olhos humanos, irmão, aquilo era impossível. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Mesmo Abraão, irmãos, tendo 99 anos de idade, ele estava cheio de vigor. É como aquele hino que nós cantamos: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Ele estava firme como uma águia, mas era o tempo de Deus. Então, naquele momento, porque o diabo, ele faz assim, ele quer tentar impedir a bênção de Deus. O diabo quer que a gente venha perder a nossa fé no Senhor. E eu acredito, irmão, porque isso não veio diretamente de Deus, mas Deus permitiu. De repente chega ali Sara para Abraão e fala: ô Abraão, olha aí, Abraão, já não tem mais jeito, eu já sou bem avançada em idade, você ainda está cheio de vigor, nós temos aí as nossas servas, nós temos aí as nossas criadas, a lei nos permite isso, eu lhe dou permissão para que você deita-se com uma das nossas servas, aquela mais bonita, aquela que eu trouxe do Egito, Agar, vai ter um filho. Quem sabe, Abraão, você não entendeu direito a mensagem. Oh, meus queridos, com Deus não tem mais não, irmãos.
O que Deus fala, Ele cumpre. Tudinho, não tem assim, Deus falou, é só uma parte da promessa, não. O que Deus falou, Ele vai cumprir tudo que Ele te falou, Ele vai cumprir, desde quando você anda na presença, fazendo o querer de Deus, ainda que o inferno se levanta, vai levantar para cair, porque o que Deus falou, está falado. Não queira passar à frente de Deus. Aramandai. Você que me ouve nesta noite, meu irmão. Você que está me ouvindo pela internet. Não queira passar à frente de Deus para que não pague preço lá na frente. Levante a mão para o céu e adore o Senhor. Estou sentindo o meu coração arder. Estou sentindo o meu coração arder. E eu já conheço essa ardição. É o Espírito Santo que está aqui falando nesta noite. Espera com paciência. Espera. Deus está dizendo contigo, espera, não é no seu tempo. Você entrou aqui hoje dizendo, Aramassuri me canta Aramanai. Eu não fui na tua casa, eu não sei o que está se passando, mas o Senhor está falando aqui, espera. Espera para não pagar preço. É o Senhor que está falando. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está afligindo a sua alma. Mas Deus está dizendo, espera. Que é na hora dele. Ele sabe o que está fazendo. Tu não sabes, mas ele sabe. Agar se precipita. Aleluia, perdão. Aleluia, Sara se precipita. Chega diante de Abraão e convence seu esposo. E ele não vê, irmãos, outra alternativa. E Deus permitiu. Deus permitiu. Tem coisa que Deus permite, irmãos. Se chama livre-arbítrio. E assim Abraão vai ter um momento com Agar, com a sua serva. E automaticamente aquela mulher engravida. E passando-se os 9 meses, ela dá à luz a um filho. Abraão escolhe o nome e coloca o nome de Ismael. Oh, meus irmãos, foi festas e mais festas. Abraão pulava, saltava, agradecia a Deus por aquela alegria de poder ser pai, em poder segurar aquela criança no colo. Aleluia! Deus permitiu, mas não era a plena vontade de Deus. Quando Ismael, segundo os historiadores dizem, se me falha a memória, ele já tinha uma idade entre os seus 13 a 15 anos de idade. Aleluia! Eu acredito que Abraão, quem sabe, já estava conformado com aquela bênção que era o seu filho Ismael, porque realmente era uma bênção. Filho, são bênção de Deus. São heranças de Deus. Mas não era o filho da promessa. Mas eu creio que no íntimo do seu coração, irmãos, eu creio que Abraão olhava para sua esposa ali, cuidando de Ismael, como se fosse o seu próprio filho, mas ela não tinha tido alegria como as mulheres têm, em poder gerar do seu próprio ventre o seu filho. Quem sabe aquela mulher vivia triste pelos cantos, angustiada. Porque, segundo a lei judaica, dizia o seguinte, que uma mulher que não podia dar à luz a um filho, era uma mulher triste, era considerada como uma mulher amaldiçoada. Essa era a vida de Sara. Os anos se passou, irmãos.
E num dia qualquer, quem sabe como um dia como hoje de sexta-feira, talvez você hoje venha para cá, como muitos dos cultos, mas quem sabe hoje você veio para esse culto, permita-me falar assim, talvez sem nenhuma expectativa. Talvez você falou, Senhor, eu estou indo lá para me rever meus irmãos. Estou indo lá, Senhor, porque não adianta ficar aqui em casa. É mais um culto, mas eu quero dizer para você, não é apenas mais um culto, mas Deus está dizendo, hoje é o dia da sua vitória. Se você crê, levanta a sua mão nesta noite, toma posse do seu milagre, em nome de Jesus. Aleluia! É como eu sempre falo, irmãos. A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. E quando nós estamos angustiados, irmãos, é como, eu não sei se foi a Stephanie que cantou um hino aqui, né, que fala sobre abraçar. E você está naquela expectativa, meu Deus, como eu preciso de um abraço. Como seria bom se Deus levantasse um profeta para dizer, pelo menos, meu servo, eu vou te dar uma vitória, espera mais um pouquinho, não temas. Mas sabe aquele dia que você olha para o céu e você pensa, Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está comigo. Era um dia como esse, Rafael. De repente, irmãos, Abraão começa a avistar de longe 3 homens andando. Flávio, 3 homens. Ele olha, e ali era um local de caminho de acesso. Ele fala, esses homens são diferentes. Ele não teve ali, meus queridos irmãos, a plena revelação de quem se tratava aqueles 3 varões. Mas eu acredito que no íntimo da sua alma ele pensava, é homem de Deus. E na mesma hora ele já dá um brado para sua esposa, dizendo, Sara, prepara a farinha aí, vamos preparar um bolo aí, porque eu creio que hoje vai chegar o dia da nossa bênção. E de repente aqueles 3 homens passam, Abraão chega diante daqueles homens, oferece água, falou, não, você não vai sair daqui da minha terra sem que antes eu lave os seus pés, sem que antes você coma da minha comida. Aleluia! Oh, glória! Deus era o Senhor, era o Pai, era o Filho, era o Espírito Santo que estava naquela terra, e eles não estavam passando ali por um acaso, eles estavam passando ali para mudar radicalmente a vida de Abraão, a sua história. Oh, glória! Oh, glória! Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Você mesmo, meu querido, que entrou aqui dizendo, Deus, fala comigo, Senhor, levanta o teu servo, levanta a tua serva. Deus está dizendo que Ele não vai levantar um profeta, mas diante da tua causa, Ele vai vir pessoalmente resolver o teu problema. Oh, glória! É o Deus que tudo pode. Aleluia. É o Deus que servimos. Irmãos, Deus não se alimenta de uma comida terrena. Mas Deus, naquele momento, Ele quebra o seu protocolo. Comeu daquele pão. Depois dele comer, de ficar satisfeito, Ele olha para Abraão e fala, Abraão, ele sabia onde Sara estava. Né? A Bíblia não entra muito em detalhe, mas se você buscar o original, Deus fala para Abraão, ó, onde está a sua mulher? Aí Abraão fala, Senhor, ela está no outro lado do cômodo da casa, da tenda. Então tá bom, Abraão. Esta é a mensagem.
Eu acredito que o anjo falou assim: você entendeu que não são homens comuns que estão aqui pisando na tua terra. Esta é a mensagem. Anote aí. 9 meses. Ao tempo determinado, a sua mulher Sara vai dar à luz a uma criança. E ela lá, né? Que olha, mulher é uma benção, viu? Quando o marido está conversando com alguém, ela já fica ali. Ela está ali lavando a louça, mas está ali, ó. O que o Júlio está falando ali com aquele irmão? Não é assim, Sônia? Quem é esse irmão que está aí? É bem assim, ó. Bem assim, Gleice. Chega algum amigo do Renato lá na porta, a Gleice está lá, barrindo no quintal lá, vai. Quem será esse camarada? Né? Aí daqui a pouco o varão fala: ó, sua mulher vai dar à luz. Ela começou a rir por dentro, nem deu gargalhada. Aí o anjo fala: por que ri, Sara? Alguma coisa difícil ao Senhor? Daqui 9 meses você vai estar segurando uma criança. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo aqui? Tem pessoa assim que daqui a 9 meses, mas a pessoa que há muito menos de tempo, você vai estar com a sua bênção na sua mão, glorificando e exaltando o Rei da Glória. Toma posse. Aleluia. Então diga para o teu irmão: Deus não precisa da nossa ajuda para fazer milagre. E quando nós queremos ajudar a Deus, pagamos o preço. Aleluia. Deus não precisa, irmão. Quando a gente quer ajudar, irmão, paga o preço. E o que acontece? O filho da promessa era Isaac. Nasce Isaac. Eu não vou dizer que Abraão não amava Ismael, mas, irmão, 100% do olhar do pai, querendo ou não, estava para Isaac. O olhar do pai para Ismael já não era mais 100%, era 99%. Ele era o caçula. Isso criou uma intriga, irmãos. E a questão de querer ajudar a Deus, a pessoa às vezes paga um preço tremendo. A pessoa tomar a frente de Deus, fazer aquilo que Deus não mandou, irmãos. As consequências são tremendas. E os irmãos não imaginam, pensam que ficou apenas perdido no tempo, perdido na história, esse acontecimento até o dia de hoje. A atitude de Abraão, irmãos, de ter tido um filho com Agar, reflete até o dia de hoje. É por isso que essas guerras entre os árabes, entre os israelitas, é uma briga por território, porque Abraão entende, quando nós falamos de Abraão, nós estamos falando de Israel. Quando nós falamos de Ismael, nós estamos falando de toda a Arábia Saudita. E por sinal, Dubai é o lugar mais rico da terra. Para quem não sabe, irmãos, a terra prometida, que na época tinha os grandes frutos, hoje é a terra onde tem mais petróleo. Hoje é a terra onde tem os árabes. Dubai, que é a mesma terra que pertence a Ismael. Por isso há esse conflito. E vamos lá. Quando Isaac nasce, Isaac até então já tinha entre os seus 8 anos a 9 anos de idade. Cria aquele ciúme,
cria aquele conflito. Parece que eu vejo Ismael brigando com Isaac. Irmão, não tem como Deus operar no meio de confusão, no meio de briga, no meio de diz que me diz. Deus não opera, irmão. Deus se afasta, e Deus não viu outra alternativa a não visitar Abraão novamente e dizer a Abraão: Abraão, meu servo. Então Abraão fala com Jeová: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Deus fala para Abraão: Abraão, você sabe que tudo aquilo que eu te prometi eu cumpri. Você entende que o filho da promessa é o filho que você tem com Sara. Ismael é o teu filho, por ser seu sangue, ele também tem a minha bênção. Dele será feito também uma grande nação. Mas Isaque é o filho da promessa. Mas Ismael, ele tem a minha bênção. E naquele momento, irmãos, há um mistério muito forte aqui, para nós concluirmos essa palavra. Levante a mão para o céu e glorifique a Deus por um minuto nesse momento. Aleluia, há um mistério aqui para ser desenrolado ainda. Há um mistério aqui ainda, irmão. É agora que eu estou entrando na mensagem. Até agora só foi a introdução. O mistério está aqui. Levante a sua mão aqui. Quem tem bênção de Deus, levanta a mão nesta noite. Diga para o teu irmão que está do teu lado agora. Diga para ele assim: saiba, meu irmão, diga para ele, que sobre a tua vida há uma bênção da parte de Deus. Livro de Romanos. Isso é pão quente do céu. Oramassuri me cantaramanai. Porque veja bem, irmãos, quem era Agar? Agar era serva de Abraão, escrava, podemos dizer assim. Mas Agar estava sobre a bênção que havia sobre a vida de Abraão. Você sabe que muitas pessoas, irmãos, que muitas das vezes Deus abençoa, mas não desfrutam da bênção de Deus. Aqui está uma das razões. Porque, onde nós vamos ler agora, porque quando Abraão profetiza, escute bem o que eu vou dizer, não perca atenção aqui o que eu vou dizer, porque isso aqui é muito forte. Quando Abraão chega diante de Agar, diante do seu filho Ismael, ele chega e fala claramente: Agar, Deus falou comigo. Tudo que Deus me prometeu, Ele cumpriu. Mas a vontade de Deus é esta: que você saia do meio da minha casa. E automaticamente, meus irmãos, se você olhar na Bíblia, você vai ver o que eu estou dizendo, que tem todo o sentido que eu estou dizendo. A Bíblia não entra em detalhe, mas automaticamente Abraão deu para Agar uma rota. No caso de Abraão, escute bem o que eu vou dizer. Deus não deu uma rota. Nem teólogo tem essa revelação que eu estou tendo aqui, irmão. Isso aqui veio do céu. Porque Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, você vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Mas no caso de Agar, Deus falou o seguinte: Abraão, diga para Agar seguir esta rota, esse determinado caminho, porque quando ela chegar nessa determinada terra, tudo vai estar preparado para ela. Eu vou abençoar ela e o seu filho, e ela será, através do seu filho, uma grande nação. Alamassuri me canta, é muito forte. Só que a história nos diz o seguinte:
Abra lá sua Bíblia onde nós lemos, eu tenho até de cabeça aqui. Abraão coloca um adre de água sobre Agar e sobre o menino. E dar alguns pedaços de pão pela rota que Abraão tinha determinado, porque segundo a vontade de Deus, aquela água que ela levava no adre seria suficiente, meu querido irmão. Só que, infelizmente, a Bíblia nos fala. Eu fico imaginando aqui, irmãos, um culto como esse. Um dos maiores problemas de muitas vezes as pessoas, às vezes não receber a bênção, porque às vezes as pessoas ficam distraídas. E às vezes quer julgar o vaso, o irmão Rafael. Está entendendo? Porque ela fala assim, mas esse pastor, ele come arroz, feijão com farinha. Como que é possível Deus descer lá do céu e dar esse manto? Deus faz o que quer, irmão. E às vezes a pessoa julga o vaso. E eu fico imaginando aqui, eu entro fundo nessa mensagem, na hora que Abraão falou, está aqui a água, o pão é suficiente, vai por tal caminho. Mas sabe aquela pessoa que não dá atenção, não dá muita elegância? Tudo nos leva aqui que ela não deu. Por que eu digo isso? Porque no caminho que ela foi pelo deserto de Barza, a história nos diz que ela andou pelo caminho errante. Ela saiu da trilha ao qual Deus tinha ordenado. E automaticamente, irmãos, ela foi para um caminho que não havia realmente saída. Calor imenso do deserto. E o filho, dá-me mais água, mãe, toma meu filho. E daqui a pouco, parece que eu vejo Ismael falando, mãe, não é esse caminho não. Eu vi lá que o papai falou, que homem tá velho, que nada, né? Sabe aquela coisa, que nada. E mãe, daqui a pouco a água foi indo e se acabou a água, irmãos. Daqui a pouco olha para um canto, olha para outro, olha para outro, olha para outro. E chega a uma triste realidade. Nós não temos saída. Quantos que já não se sentiu assim? Diante de um problema. Quem sabe você que está me ouvindo pela internet esteja se indagando a Deus dizendo, para mim não tem mais jeito, para o meu problema não tem mais saída. Deus está dizendo para você nesta noite, neste momento, nessa tarde, nesta manhã, Deus te deu uma rota, Deus te deu um caminho, mas quis andar pelo próprio caminho, se desviou do caminho, mas Jesus está dizendo, volta meu filho pelo caminho, aleluia, para que eu possa te socorrer. Volta, aleluia. A água acaba e Agar vê uma realidade. Ela diz, nós vamos morrer. Irmãos, ela chega a um ponto, irmão Gustavo, o cooperador Gustavo, em pegar o seu filho e dizer, meu filho, fique aqui, né? Eu acredito que ela falou assim, mamãe vai buscar a ajuda. E aquele filho iludido por aquela mãe, tá bom mamãe, eu estou com sede, eu estou sem força para andar. E ela andou um caminho de um tiro, é como você pegar uma pedra, irmão, jogar longe assim, ó. Esse era o caminho, que eles não tinham trena para medir, irmão. Era um tiro de pedra. Ela andou e desmorou, dizendo, agora eu só vou esperar a morte. Aleluia, diga para o teu irmão, quando tudo parece perdido, Deus dá a última palavra. Deus dá sempre a última palavra. Naquele momento de aflição, a história nos diz que o menino começa a chorar. Quem sabe, em meia às lágrimas,
Quem sabe aquela criança lembra nos momentos da escola dominical, aonde o professor Abraão dizia: meu filho, a palavra de Deus diz, clama a mim. Quando você se sentir no sufoco, clama a Deus, que Ele vai mandar o refúgio, Ele vai vir ao teu encontro. E naquele momento que o menino chora, aleluia, Deus dá ordem a um dos seus anjos, dizendo: desce depressa na terra, mande água para minha criança, mande água para cá, e diz para cá voltar para o caminho, aleluia, reto, para o caminho ao qual ordenei. E naquele momento o anjo desce, e Agar lá desfalecendo, o anjo olha para Agar e fala: Agar, olha bem, irmãos, Deus nos conhece pelo nosso nome. O que é que tu tens, Agar? Hoje esse Agar, Deus fala: o que tens, Claudemir? O que tens, Rafael? O que tens, Fernanda? É o Espírito Santo falando nesta noite. O que tem, irmão Ilha? O que tens, irmã Grace? Aleluia. O que tem, irmã Sônia? O que tens? O que tens? Qual é o problema? Deus está dizendo: eu estou aqui para resolver. Eu estou aqui para resolver. Agar naquele momento fala: o Abraão me despediu. Aleluia. E eu estou aqui perecendo de sede. Meu filho talvez nesta hora já esteja morta. O anjo fala que tu se engana. Antes de vir a você, eu fui até ele. Sabe o que aconteceu, Agar? O teu filho começou a chorar. Em meio a essas lágrimas, foi um clamor. Deus, o Todo-Poderoso, que fez a promessa para Abraão, o Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, ele se levantou do seu trono, e os demais serafins, os demais querubins se levantaram junto, dizendo: o que está acontecendo, Jeová? O que está acontecendo, Jeová? Por que você se levantou do seu trono? Então Jeová respondeu: é o menino que está chorando. Desça agora lá na terra, abençoa ele, aonde ele colocar a planta do pé dele, aonde ele colocar as suas mãos, venha florescer. Deus está dizendo: a promessa que tenho contigo é grande. Você talvez saiu da trilha. Você talvez saiu da trilha. Entra para a trilha, volta para a trilha, volta para a trilha, volta para a trilha, para que você possa viver as promessas. As promessas estão de pé. As promessas estão de pé. As promessas estão de pé. Volta, 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 volta. Volta para a trilha, porque as promessas estão de pé. Aleluia. As promessas estão de pé. Olha pela fé. Veja se você está andando pelo mesmo caminho que ele ordenou. Deus traçou um destino na tua vida. Querido, isso aqui é revelação de Deus. Eu não tenho estudo. Por mais que eu me esforcei em estudar, homem nenhum teólogo teria essa revelação. Isso aqui é pão do céu para você, quentinho, emanado do céu. Deus manda dizer para você: olha bem o caminho que tu está andando, veja bem o que tu está fazendo. Aleluia. Tu saiu da trilha. Deus está falando aqui. Tem pessoas aqui, meu Deus do céu, que saíram da trilha. Deus falou: eu quero que você ande pelo caminho da santidade. Eu quero que você ande no caminho da santidade. Mas você saiu da trilha. Deus
está dizendo: eu tenho muitas promessas para você. Eu poderia ir em você. Eu poderia pegar você. Teu coração está ardendo agora. Teu coração está ardendo. Eu poderia ir te pegar na mão agora. Porque o Espírito Santo está me revelando aqui. Pessoas, mando comanai. Entra para a trilha, volta para a trilha. Deus está falando aqui. Você não conhece o deserto que está à frente. Porque quando falamos em deserto, nós estamos falando de lutar. Deus vai abrir os teus olhos. Deus está dizendo: você saiu da trilha. Deus está dizendo: eu te escolhi. Ainda no ventre de sua mãe. O Espírito Santo me revela que aos 6 meses, para você saber que é Deus, Hanakomanai, que tu estava no ventre de sua mãe teve uma dificuldade, quase que abortou você, porque o inimigo lutou contra a gestação da tua mãe. Mas naquele dia, Deus traçou uma trilha para você, um caminho, e este caminho é um caminho de vitória para você. Mas Satanás tirou você da trilha, mas Deus hoje está mandando o anjo da misericórdia, está pegando na tua mão e está dizendo: filhinha, volta para a trilha, é este caminho. Talvez você fale: ah, mas esse caminho é bonito, tem palmeiras. O Senhor está falando aqui: isso é só miragem, isso é só ilusão, isso é só miragem. Tu não sabes que lá na frente há um deserto quente, porque o propósito do inimigo é arrebatar a sua alma para o inferno. Mas Deus nesta noite está dizendo: se você voltar para a trilha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, contra a vida da sua família. Eu não vou buscar você, mas você sentiu o teu coração arder como o meu está ardendo, porque o Espírito que toca aqui está te tocando agora. Deus fala: volte, converse, volte e converse com alguém. Aramassuri me cantaramanai. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, irmãos, H corre ao encontro do seu filho. E ele sai daquele deserto quente e vai ao caminho ao qual Deus tinha revelado. Com isso, terminando, surgiu os árabes, que hoje conhecemos como a cidade de Dubai, que é uma das cidades mais ricas. Tudo isso Deus fez. Por mais que o inimigo tentou desviar Agar da direção, mas o que prevaleceu foi a vontade de Deus. Então guarde esta palavra. Deus fala aqui com algumas pessoas. O inimigo tem tentado te iludir os seus olhos. No meio do deserto, diante das fraquezas, isso é o normal, as pessoas veem muitas miragens. O Senhor fala: o que o mundo tem te oferecer são falsas miragens, mas o que Deus quer fazer na tua vida são coisas concretas. O projeto de Deus é lindo na tua vida. Assim como Deus fez na vida de Ismael, Deus há de fazer na tua vida. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.
Dê para Jesus uma salva de palmas. Oh, glória! Vamos se colocar de pé, meus irmãos.